aí o próximo tópico, então, ela fala sobre... Aí ela começa a falar, então, né? A Wicca, definir a Wicca em subtópicos, né? Então, a primeira coisa que ela fala... Vou falar todos, depois a gente fala um a um. Ela fala que é uma religião baseada no culto à terra, que é uma religião pragmática e dogmática. Eu mudei, mas aí depois eu explico por quê. Ela é xamanismo europeu, que eu discordo totalmente, aí depois eu falo também. E aí, que bom que alguém viu isso também. Que ela é um sistema mágico. Então ela é, né, essas 4 coisas. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, quem quer começar a falar sobre o primeiro tópico? É o tópico da o tópico religião baseada na Terra, né? Que você ama. Porque eu acho que é o que resume a religião para mim, pelo menos, assim. Porque ela fala que é uma religião baseada muito mais na Terra do que no céu. Tipo, enquanto a maioria, né, das outras religiões está focado em depois que eu morrer eu vou para o céu, depois que eu morrer eu vou viver em paz, depois que eu morrer eu terei o paraíso. A Wicca não, ela foca no que está acontecendo com a gente aqui agora, né, no que na gente celebrar essa natureza que a gente vive, o nosso corpo físico e tudo que ele tem para oferecer para a gente. Isso para mim, assim, é o que me chama para Wicca, é o que me chama para bruxaria de maneira geral, e especificamente para Wicca, porque é saber que eu... Mais para bruxaria. Olha... e saber que o que eu estou vivendo hoje, eu não estou esperando alguma coisa para depois que eu morrer, eu atingir o paraíso e ser eternamente feliz e não sei mais das quantas. Não, é uma religião que me traz para o hoje e que me faz aproveitar o que eu tenho hoje, né? Ela coloca muito legal a experiência de viver e amar, o sexo e até mesmo a morte. Então, as experiências que a gente vive, né? Não esperando pelo céu, pelo paraíso e sei lá o quê. Eles vão tudo pro inferno. E eu acho interessante que, além dela colocar bem claro essa questão da Wicca ser focada na Terra, se a gente tirar uma reflexão pessoal sobre isso, a gente acredita em reencarnação e a gente sabe que a gente tem uma jornada, né? Enquanto a nossa jornada não for completa, a gente não vai voltar à centelha divina, a gente não vai voltar a ser puramente uma parte da deusa, a gente vai continuar voltando para cá. Então é muito importante a gente aprender sobre a Terra, cuidar da Terra, porque a gente vai continuar voltando para cá. Não tem como negar. Então, assim, gente, respeita a Terra, sabe? Faz o que você pode, o que você não pode, ok. Quem sabe você consiga na outra reencarnação. Mas é importante a gente aprender essas coisas. Que lindo. É isso, gente. Não existe Terra 2, né? É essa, é nossa mãe. Bom, o pessoal sempre fala, é uma religião, segue, daí faz as suas coisinhas lá, seus pequenos pecados, né? Então, pronto, tá aí, uma religião. Quer tentar fazer agora, sem ficar esperando? Bora fazer com todas as práticas que existem. É tipo, para mim fica muito claro um convite para você vivenciar e tentar fazer o que você puder fazer como ser humaninho para crescer aqui, agora. Muito legal. Eu coloquei aqui entre parênteses, é o amor pela vida, né? E aí eu lembrei de uma música que eu gosto muito da Lana Del Rey, que chama Lust for Life. Lust for Life. Que é muito isso que a gente tá falando, gente. É muito, muito legal. Falando de música, eu vou aproveitar esse momento para falar que a gente criou, eu criei uma playlist de músicas acidentalmente pagãs. E aí ela é uma playlist colaborativa que tá no Spotify. E aí vocês podem procurar e adicionar músicas lá. Chama Accidentally Pagan Songs. Vou colocar o link aqui na descrição também. E aí, tipo, a regra para entrar nessa playlist é, tipo, músicas da cultura pop, assim, músicas que são pop, né? Mesmo que seja rock, músicas normais, que não são músicas pagãs, mas que sem querer, querendo, a letra é muito pagã. E aí pode colocar lá à vontade. E aí todos os ritmos. Tem de samba até rock pauleira. Então, tipo, eu achei muito legal isso, porque a gente começa a enxergar o paganismo em lugares onde as pessoas nem sabiam que ele estaria. Eu vou entrar. Manda o link lá. Eu fiz um setlist no Spotify, pessoal, se vocês quiserem, chamada Show Depressão.
É um set list para você que tá na quarentena sofrendo e precisa dar uma alegrada no seu dia a dia. Então é só música animada. Legal. Depois você me manda que eu coloco na descrição do vídeo também. E aí, ela fala depois de 2 tópicos que eu queria falar, que é assim, ela fala que a Wicca ela é experimental, mas ela também é baseada em mistérios. Aí é aquela lei do pragmatismo e do dogmatismo, nessa ordem. Então, eu queria falar um pouco e depois vocês falam também, ver se vocês têm alguma dúvida em relação a isso. A lei do pragmatismo vai dizer que se você fez alguma coisa, e aí eu fiz o vídeo da lei do pragmatismo, depois vocês podem ir lá ver, mas assim, ela vai dizer que se você faz uma prática, você tem uma prática lá, e ela deu certo para você, é porque ela existe, e se ela existe, é porque dá certo. Então, essa é a lei do pragmatismo. Então, na Wicca, não existe ninguém que vai poder falar para você que uma coisa funciona ou não, tá certo ou tá errado. Porque só você ir lá e fazendo é que você vai saber se funciona ou não. Porém, também tem o outro lado. A Wicca, ela não é só pragmática. Porque se fosse pragmática, se chamaria bruxaria natural. Não, tô brincando. Porque se fosse só pragmática, ia ser o samba do crioulo doido, né? Então, assim, ia ser tipo uma mistureba de coisas de todas as vertentes do mundo e daria certo você misturar um salmo, um tarô, um não sei o que lá. Não, a Wicca não é assim, tá? Existe o pragmatismo dentro da bruxaria natural também, tá, gente? Então, se um bruxo natural mistura um monte de coisa e para ele funciona, tá ótimo, porque funciona, então a lei existe. A lei vai dizer que funciona, então funciona. Então, o sucesso vai ser sua prova. Mas dentro da Wicca não existe só o pragmatismo, existe o dogmatismo, que é quando você entende que a Wicca tem os dogmas, né? Que é um deus né? Uma duplicidade ali, do caos primordial e da ordem. Tem ali. A Wicca ela não é necessariamente panteísta, né? A Wicca ela é duoteísta, mas acredita também no panteão. Então ela é uma prática duoteísta, mas panteísta também. Aí você tem esse dogma. O dogma de faz o que quiser sem ninguém prejudicar. Outro dogma. O dogma da lei tríplice. Outro dogma, que tudo que você faz volta 3 vezes para você. Isso é um dogma da Wicca. No universo, existe a lei do retorno, que é outra lei. Que aí é o que você faz, volta para você. Mas na Wicca, a gente acredita que volta triplicado. Né? Tanto bem quanto mal, relativamente falando, mas volta para você. E aí, além desses dogmas, tem os sabás, os esbás, lua cheia, os nossos misticismos. E aí tem os mistérios, que aí realmente são pragmáticos. E aí vai depender de cada tradição, que os mistérios são diferentes de cada tradição. E também vai depender de você estar praticando isso dentro de um caminho iniciático. Porque na minha visão, que não é a verdade de forma alguma, é só a minha visão, mas eu acredito que você só participa dos mistérios, você só vê os mistérios, você só manifesta os mistérios e percebe que eles existem quando você está dentro de um caminho iniciático dentro da Wicca, seja auto-iniciação ou iniciação dentro de um como, tradição, que for. Por quê? Na minha visão, os mistérios são coisas que acontecem quando você está naquele trabalho, naquela jornada do autoconhecimento, a noite escura da alma, e aí você vai passando por aqueles perrengues, e aí você vai trabalhando sua sombra, e você vai descobrindo as possibilidades da sua psique mágica, e aí você vai entendendo que aquilo ali, nossa, então eu já entendi por que eu não devo fazer esse feitiço, ou por que eu devo fazer esse, e por que eu devo praticar, e por que talvez seja legal um nome mágico. Você vai começar a entender os mistérios, e aí você vai adentrando nessa bruma, né? E aí a Seren queria falar uma coisa. Eu não. Você não falou do pragmatismo? Não, eu só fiz uma pequena comparação, que o pragmatismo é o American Gods. Eu não entendi. Me explica. É porque você falou que o pragmatismo, ele é... Você vê aquela coisa acontecer e porque... Não, você faz
e aí ela funciona. E porque ela funciona, você faz. E aí eu fiquei pensando mais ou menos em como é assim que no American Gods a gente cria os deuses, né? Como que o Tipo, dinheiro virou um deus, por exemplo. tipo, a gente acabou criando a mídia, né? A deusa mídia, tipo, mais ou menos nesse sentido. É bem isso mesmo, gente. Então, se você tem um sistema mágico que você mistura salmo com tarô, e pra você funciona, a Eleonora vai ficar doida com esse comentário. Funciona pra você, funciona. Então, se funciona, existe. Então, tá tudo bem. Mas na Wicca, a gente não faz essa mistura por conta dos dogmas. Então, por conta dos dogmas, a gente, por exemplo, não traz para um mesmo círculo a Morrigan e Ares, que é uma coisa que ela fala no livro também, né? Senão vai dar ruim. Exato. Por mais que os dois sejam deuses da guerra, são deuses de panteões diferentes, egrégoras diferentes, e aí a gente tem que respeitar a egrégora daquele país e a forma como esse deus era cultuado naquele lugar. Então, você traz, vamos supor, você traz Ares para o seu círculo mágico, mas você não tem completa ciência do que os sacerdotes de Ares ofertavam naquela época, ou você não tá fazendo da forma como ele gosta, poxa, e aí você vai se apropriar da egrégora de Ares sem respeitar a tradição de Ares, é complicado, entendeu? Então, assim, imagina só, eu não sei nada de panteão africano, absolutamente nada, não sei. E aí eu falo assim, eu não sei, mas eu vou chamar eles porque amor e fé nunca é demais, né? Não, poxa, existe toda uma... Eu sei que na Umbanda, por exemplo, tem todo um respeito quando você fala com as entidades, tem gestos, e tem jeitos que você, por exemplo, você vai cumprimentar uma entidade diferente da outra, existe cumprimentos diferentes. Então eu não posso não posso abraçar uma entidade e a outra não gosta de abraço, sei lá, um exemplo, tá? Então, existe diferença. Então, da mesma forma que no Yorubá existe toda essa dinâmica, com os deuses pagãos europeus também. Então, a ideia é que você realmente, na Wicca, você não tem essa mistura de um monte de coisa, tal. A questão do cristianismo, a gente não mistura por uma questão de reação, porque eles fizeram com a gente um genocídio cultural. Tem a questão que até hoje a gente sofre preconceito. Então, assim, aí a wiccaniana vai lá e mistura, entendeu? Então, eu tenho por mim que não é interessante, mas se você faz e funciona, então se funciona, dá certo, se dá certo, existe. Mas eu não aconselho misturar deuses de panteões diferentes dentro do círculo mágico. Isso é uma coisa que ela vai falar nos outros capítulos, tá? Se vocês quiserem falar alguma coisa agora. Bom, eu acho que a pessoa que está querendo iniciar os estudos, iniciar as práticas, ela tem que... Eu acho que é fácil de entender essa relação que tem dentro da Wicca se ela comparar e tentar entender o pragmatismo e o dogmatismo como a ordem e o caos, né? Como se a ordem, a regra, o tradicional, o que sempre deu certo, fosse dogma. Mas o caos é aquela pitadinha sua que você precisa colocar. O caos é aquela mudança que você precisa colocar, às vezes, no que está dentro da ordem. Você tem que tentar relacionar os dois sem excluir um ou outro. Perfeito. E aí ela faz uma analogia a pular de paraquedas, que eu achei sensacional essa analogia, que ela fala assim, olha, você só vai saber o que é Wicca se você praticar, que é a parte dos mistérios, é a parte do pragmatismo. Se você só ler livros, você é igual pular de paraquedas. Eu já li vários livros sobre pular de paraquedas, mas eu nunca pulei de paraquedas, então eu não sei como é a sensação. Mesmo eu lendo vários livros. Eu só vou saber quando eu pular, que é a mesma coisa da Wicca. Então, existem muitas pessoas que ficam só na leitura e não praticam. E aí,
não estão vivendo os mistérios. E isso é uma coisa É, que assim eu como lembro. também tem a galera que pratica muito e se lasca rasgado. Mas aí, esse se lascar é bom, porque tá aprendendo. Não Ah, é? com certeza, você aprende com o seu próprio erro, né? É Mas óbvio. desde que seja um erro passível de que você aprenda, não Sim, que você cause uma calamidade, né? sim. Eu lembro que quando eu estava interessada na Wicca, há muito tempo atrás, eu fui numa loja mística. E aí, tipo, quando a gente tá no começo, a gente quer perguntar pra todo mundo, né? E aí, como que é esse negócio de Wicca aí? Tipo, parece que tá. Parece que é algo proibido, né? Mas a gente, ai, me conta disso aqui, como que é? Você é ucraniano? Tipo, aí a pessoa falou assim: olha, eu estudo. Aí ela falou assim: você quer começar a estudar? Eu falei: quero, né? Tal. Ela falou assim: olha, leia livros. Você já tá lendo livro? Eu falei: tô lendo vários livros. Ela, tá, leia livros, mas também pratique. Aí eu, tá, mas assim, eu não sei, né, tal. Não é melhor eu continuar lendo pra eu entender melhor? Não, ela falou: não, você tem que praticar no mesmo nível que você lê. Você leu bastante, tem que praticar bastante também. Você leu um pouquinho, tem que praticar um pouquinho. Aí aquilo ali foi. Achei sensacional o que ela falou. Se eu tivesse ouvido isso. Aliás, se as pessoas tivessem ouvido isso logo cedo, no começo do caminho delas, acho que faz toda a diferença. Eu achei muito legal isso. E aí caiu uma ficha muito grande ali pra mim. E hoje eu sei o quão precioso é o que ela falou na época. Porque muita gente começa só lendo, não faz nada. Aí não evolui. É verdade, porque quanto mais você lê, mais coisas diferentes você aprende. E às vezes, a gente estudando, a gente começa a se sentir assim um pouco overwhelmed, assim, com a, sei lá, como eu posso dizer, você tá lendo sobre, sei lá, tipos de pão. E aí você começa a ver que tem muito tipo de pão. E que qualquer coisa que você fizer naquele pão pode estragar aquele pão. E aí você começa a ficar com medo do que você vai fazer com aquele pão. E se você realmente é capaz de fazer aquele pão. Então, às vezes, estude, mas também tente fazer um pouquinho de cada dia, sabe? Para você, no final, não acabar se desencorajando porque você está lendo muito sobre um assunto e você está descobrindo muito a fundo sobre o assunto antes de você tentar o mínimo. Muito bom. Alguém mais? Então, próximo tópico que ela fala é sobre. Aí eu já discordo totalmente dela. Ela fala assim, mas eu entendi porque ela falou isso. Ela fala assim que a Wicca nada mais é, então, resumindo, que o xamanismo europeu. Aí, assim, pra mim é um big no. Tipo, não, a Wicca não é o xamanismo europeu. O xamanismo europeu é, é tribal e a Wicca é neopagã. A Wicca é uma religião nova criada por Gerald Gardner. E ela foi criada depois que ele saiu do armário. Então, assim, na verdade, a palavra Wicca foi uma reação ao que ele já estava fazendo. E aí, isso explica bonitinho lá no livro no vídeo do Claudinei, que eu vou colocar aí embaixo. Que a Wicca, na verdade, foi chamada de Wicca muito depois do Gardner ter lançado a Wicca, de fato, né? O nome veio depois. Mas, enfim, a Wicca não é xamanismo europeu. Mas eu entendi porque ela falou isso. Eu acho que ela queria meio que facilitar o entendimento para as pessoas que não estavam entendendo, assim. Que foi uma coisa que o Scott Cunningham também falou a mesma coisa no livro dele, no a Bruxaria... O que é? Guia Completo da Bruxaria Solitária. Ele fala também que a Wicca é xamanismo. E não é, gente, é outra coisa, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Só que eu entendi o porquê que ela quis dizer isso. O que vocês acham? Irã, na verdade, eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais o porquê não, porque quando ela começa a falar... tá, já entendi. Você falou que porque a Wicca já é formatada, vem da atualidade, já é formatada com outros aspectos. Mesmo a Wicca tendo lá como a base de coisas que a gente não sabe ao certo, mas que vieram de tradições antigas. Porque é isso que eu relacionei quando eu li, e para mim ainda é meio confuso, essa coisa de diferenciar bruxaria, ou tá bom, a Wicca, mas especificamente a Wicca, com o xamanismo. Para mim ficou confuso, Ailiran, assim,
Eu gostaria de saber como que você consegue diferenciar. Você parte do pressuposto de que a Wicca, como ela é uma religião formatada, já com vários aspectos do que vem decorrendo da história, e não com uma base fidedigna do que já existia, logo ela não é um xamanismo, porque o que ela fala sobre estado alterado e tudo mais, para mim eu vejo sentido, mas eu queria saber o porquê não. Ai, perfeita essa pergunta. Então, é assim. Vocês assistiram Pocahontas? Muitas e muitas e muitas Meu vezes. desenho favorito. Ai, eu amo Pocahontas, gente. Também O é arzinho. maravilhoso, né? O arzinho. Ai, com as As penas. cores do vento. Sim. Eu amo Pocahontas. Eu acho que é um desenho maravilhoso pra explicar o paganismo. Mas... Tirando, né, toda que eles maquiaram ali por trás da história real, mas eu gosto do desenho. E me Sim. identifiquei, foi importante pra mim, porque eu sou morena, com cabelo preto, e não tinha princesa nessa época. É Que sério. lindo. Princesa Eu que se lembro foda, eu representação. queria... Ai, eu lembro que eu queria ser a Pocahontas, e aí eu pintava no meu braço aquelas tatuagens dela. Que Muito legal. fofinho. E aí, tipo, beleza, Pocahontas. Aquilo ali é xamanismo, né? É uma coisa extremamente tribal e não personifica as divindades igual a Wicca faz. Entendem? Talvez algumas divindades do xamanismo até sejam personificadas, mas naquela época eles trabalhavam com ánimas, né, que é o espírito das coisas. Então eles têm o grande espírito, eles acreditam que, né, se traduza como Deus, assim. E aí eles têm, sei lá, a força do trovão, a força dos animais guardiões, os totens, os animais xamânicos, totens xamânicos. Tem a força da árvore, a força da água, a força do... Então, eles trabalham com a anima das coisas, né? Não é assim, um casal divino, o Big Bang que criou o mundo, e aí tem lá Deus, é o Deus, o panteão, aí tem lá a magia cerimonial, aí tem lá o grande rito. Isso é Wicca, entendeu? Porque a Wicca, ela foi criada, moldada, baseada em formatos de magia cerimonial, telema, Golden Dawn, maçonaria. Então, a Wicca bebeu dessas fontes, e bruxaria tradicional, bebeu dessas fontes. O xamanismo não bebeu de fonte nenhuma. Ele se originou ali na tribo, né? Ele é uma fonte, né, no caso. Ele é uma fonte, exatamente. Vocês conseguem entender? Eu fui clara? Eu entendi essa diferença. É que ali, no livro, não é essa a relação que ela faz, né, com o xamanismo. Como a Gwen falou, a relação que ela faz é mais na questão do estado de consciência alterado e naquela da morte, lá como que ela da fala iniciação, Isso, uma crise possível xamânica. É nesse sentido que ela faz essa comparação, né? Tipo, eu não sei se daria para chamar de xamanismo europeu, porque é muito mais do que só comparar essas duas coisas, eu acho. Mas foi nesse Posso sentido, falar? né? Claro. Deixa eu falar aí um pouquinho. É assim, gente, tipo, o xamanismo, na verdade, o que ele é? O xamanismo, ele é relacionado às práticas antigas das tribos, né? Tudo que era praticado antigamente eles chamam hoje em dia de xamanismo. Originalmente, o xamanismo, ele vem de tribos ibéricas, onde na tribo, o líder da tribo era chamado de xamã. E isso, hoje em dia, a gente populariza a palavra xamanismo como uma apropriação cultural dessas tribos, e a gente chama tudo que é de tribos indígenas, que nem em Pocahontas, de xamânico. Então, tem o xamã, que é o líder, né, que seria o pajé, e o xamanismo. Mas isso é uma coisa que, assim, o que acontece? Cada tribo xamânica tem sua crença, sua prece, sua própria... no que ele acredita, né? Então, como vocês falaram do anima, que são as práticas do animismo, que é quando você faz o culto às forças da natureza, são umas das práticas.
E em algumas outras tribos vão aparecer os deuses, né? Em Tupã, coisas assim. A Wicca, ela é baseada em... E ela surge por meio do xamanismo antigo e por meio de práticas de feitiçaria. Não é específico de uma tribo, é de várias. Então o que vocês vão ver que tem parecido na Wicca, né? Os 4 elementos, as forças da natureza, a energia masculina, a energia feminina, né? Essa honra do útero, ou essa ligação da produção, da fertilidade da mulher com a deusa, o poder masculino do sol. Tudo isso vem não de uma tradição específica, mas vem de origens xamânicas. O que eu acho que ela escreveu errado? Eu não acho que seja necessariamente do xamanismo europeu. É isso que eu acho que está errado. Na verdade, o xamanismo ele ocorre em várias partes do mundo, não só europeu, ou como muitas pessoas trazem, né, a prática dos índios norte-americanos, na verdade, nem europeu, que seriam os tambores que muitas pessoas da Wicca utilizam, né? Por exemplo, vocês já devem ter visto para vender os tambores chamados de Lakota, que custam R$400. O tambor Lakota, ele tem esse nome porque é o nome da tribo dos Lakota. Uma tribo que utilizava esse tipo de tambor para fazer os seus rituais. Então dão o nome de Lakota. Aí tem o tambor Cherokee, que é outro tipo de tambor que usava em outra tribo. Então, assim, se você colocar uma árvore genealógica, vocês vão interligar como? Eu interligaria assim. A feitiçaria e o xamanismo como a origem de práticas ritualísticas de culto à natureza. Depois de tudo isso, vai aparecer o cristianismo. Depois o cristianismo vai entrar em ramificações para religiões ligadas à magia, como o espiritismo, que dentro vai ter Umbanda, ou Candomblé, ou Santeria, tudo isso junto com práticas wiccanas, fugindo do aspecto cristão, mas voltando às práticas de feitiçaria, de magia antiga. Magias simpáticas, que são as magias feitas por meio de associação, né? Por exemplo, o bonequinho voodoo, coisas assim. Tudo isso também faz parte da magia africana. Mas, assim, a Wicca, ela se baseia no quê? Como vocês falaram assim, ela se baseia em instrumentos, tal, magia cerimonial, na Golden Dawn, são as leis herméticas, né? O Gardner, ele se baseia em várias coisas que ele gosta. É isso que ele faz. Ele gosta de coroa. Ele gosta de varinha. Ele gosta de cajado. Ele gosta de uma túnica cerimonial. Então ele cria a tradição por meio de práticas antigas, que é um grande compilado de coisas que ele acha interessante dentro dos estudiosos do ocultismo, né? Ele pega todo mundo que ele gosta, ele pega ensinos da John Fortune, da Blavatsky, né? Do Crowley, tudo ele vai juntando, né? Ele pega todas as coisas de estudiosos antigos e vai juntando para o que ele quer formar como uma religião, que é a Wicca. E o que eu sinto também é que, assim, o Gardner, na verdade, ele cria a Wicca porque ele não quer chamá-la de bruxaria. Talvez vocês devem ter visto isso no livro do Bruxaria Hoje. Porque o que acontece? Bruxaria tá um nome que tá zoado no meio das pessoas. Se você virar pra uma pessoa que você fala que você é bruxa, e que você faz bruxaria, vão achar que você faz pacto com o capeta e que você é do mal. É isso que vai acontecer. Você não pode chegar pra pessoa e falar assim, eu sou bruxa, faço bruxaria. Vão achar que você faz amarração e que você vai fazer alguma coisa pra matar o outro. Agora a Wicca não. Quando você fala Wicca, a pessoa já fala, é aquela religião, né, baseada com as energias do pentagrama, Deus a Deus. O pessoal já tem outra visão. Não sei se vocês, assim, no dia a dia de vocês, falam isso para as pessoas já vêm com outra visão. Porque a bruxaria, ela foi discriminada muito por conta da Inquisição. Ela é muito mal vista, né? Então, assim, a Wicca, ela tem tradições na bruxaria que aí surge, né, que falam assim, a bruxaria ela é mais antiga que a Wicca. Na verdade, a bruxaria antiga não é o que a gente fala de hoje em dia na bruxaria. O que a gente fala hoje em dia de bruxaria, a gente chama de bruxaria moderna. É o que a gente faz. Pratica a bruxaria moderna. E o Gardner, ele traz uma religião. Que é importante vocês entenderem assim, tipo, Wicca é uma religião e a bruxaria não é. A religião é uma coisa que quem cria são os humanos. Quem cria são os humanos. E a maioria das religiões que são criadas
acontece o quê? Bosta. Guerra, morte e catástrofes. Eu não sou wicano. Ao mesmo tempo, eu não posso jamais desonrar o Wicca, porque a maioria dos fundamentos da iniciação que eu tive em bruxaria natural vem da Wicca. Tudo vem da Wicca, cara. Gardner é incrível. A bruxaria mais antiga, pode ser que venha também, mas nem era chamada de bruxaria. Mas eu não gosto de usar a palavra religião. Por quê? Porque a religião traz esse aspecto de guerra, de às vezes catástrofe, de briga. Então o que as pessoas falam assim, o que você é então? Eu falo assim, eu acredito que a bruxaria seja uma religião, mas uma religião centrada na terra. Quando a bruxaria natural surge com a ideia do politeísmo e vira aquela salada que vocês já conhecem, né, que o pessoal zoa muito, inclusive, eu acho engraçado, que você acredita no quê? Em tudo. Você acredita no Buda, aí você tem a deusa, você tem o Ganesha, você tem tudo. Pra mim não tem problema, na verdade. Eu acho que você tem que acreditar no que você quiser, cara. Se te faz bem, seja feliz e bola pra frente, né? Então o que ela faz? Ela cria uma nova tradição, né? Politeísmo. A religião da Wicca não. A religião da Wicca ela tem a crença num deus e numa deusa. Hoje eu tava dando aula de bruxaria, um aluno veio falar pra mim, sabe o quê? Ele falou assim, Vitor, eu tô lendo um livro que você pediu pra ler, que é o Wicca, Praticante Solitário, do Scott Cunningham, que é um livro bem iniciante, bem bacana. E aí, o que ele falou? Ele falou assim, eu não tô me sentindo ligado com essa energia de Deus. E não tô me sentindo ligado com essa energia da deusa. Eu não sei, eu tô me sentindo mal. Aí eu falei pra ele assim, olha, a gente não tá estudando Wicca agora, porque se você estudar Wicca, a pessoa se sente, às vezes, na obrigação de acreditar nesse Deus e nessa deusa que a Wicca traz. E esse menino, ele falou que a família inteira dele é de Testemunha de Jeová. E que a família dele também não sabe o que ele está estudando, e que ele sempre acreditou em um Deus que é Jeová. Falei pra ele, se você quiser acreditar em Jeová, você acredita, cara. Mas ele falou que também não quer. Falei, então assim, seja livre para você fazer suas práticas. Não, complicado, amiga. Você conta a sua história, mas... É o mais... e assim, a pesado. família dele inteira. E ele falou que há anos ele estuda o paganismo como uma coisa ruim, como uma coisa do mal. Tem que sair isso que ele vê. do âmbito familiar o quanto antes. Então, é muito complicado. Aí o que eu sinto? As pessoas, eu falo assim, gente, não cultuem deuses que vocês não acreditam, que vocês não têm uma fé de verdade. Quando vocês falaram da deusa agora, super bonito, isso é uma crença boa que você tem. Agora, se você, na hora do aperta o cu, tá rezando Pai Nosso, é outro esquema. Exato, perfeito. É isso, porque né? eu acho que assim, você tem que se sentir à vontade com a energia da deidade. Com o deus egípcio, que você quiser, com o deus xamânico, com o deus indígena, o que for. Você tem que acreditar naquela energia. Não adianta você querer ser bruxa e querer fazer ritual pra Isis se você, sei lá, não sente a energia da Isis, tá ligado? Sim, sim. Por isso que assim, a gente acaba falando de bruxaria e paganismo no meio dessa salada aqui da Wicca, mas é isso, tipo, eu tô partindo do pressuposto de que, como a gente tá todo mundo estudando o livro de Wicca e o canal é de Wicca, eu não acho que eu vou atrair pessoas que vão ouvir, talvez atraia, mas enfim, que não se identificam com a energia dos deuses, sabe? Mas se você tá ouvindo isso e você não se identifica em cultuar divindades, realmente, você tem que ir pra bruxaria natural, alguma coisa nessa vertente, né? Eu até falei pra ele, assim, eu acho que você não precisa, talvez você esteja no caminho errado, falei pra ele. Pode ser que você não, talvez você não tenha que ser bruxo. Eu falei pra ele assim, o caminho da bruxaria é muito você tem certeza do que você quer. Se você gosta, se você sente que você gosta, é isso, cara. Agora, se você tá buscando desenvolver sua espiritualidade e aí você resolveu fazer um estudo de bruxaria, pode ser que esteja no caminho errado. Porque muitas pessoas se encontram na bruxaria e falam, agora me encontrei. Aí passam uns meses, agora eu vou virar budista. Sabe? Aí vai depois. E tá tudo tá bem procurando. também, né? E tá procurando um desenvolvimento também em outras coisas. Ao mesmo tempo, a Wicca, ela traz também uma mistura muito grande. A gente tem um livro do Claudinei que é o Todas as Deusas do Mundo. Cara, são as faces da deusa. Mas você tá trazendo energia de vários panteões diferentes, de várias energias diferentes, que a gente na Wicca vê como faces da deusa, né? Que eu acho muito bacana também. Eu acho tudo válido.
Sim. Isso é tudo muito antigo. E aí é o que você falou, né? É importante a gente deixar claro, né, que religião é religião e prática é prática, ofício, né? Então, eu vejo dessa forma, assim, a bruxaria, eu não acho que ela seja uma religião, mas eu acho que ela pode ser também. Então, assim, ela não é, mas se você quiser que ela seja, ela pode ser. E aí, no caso da Wicca, não. A Wicca realmente é uma religião. E aí, a Amiga, isso prática... que eu te falei. Isso é uma coisa muito polêmica. Uhum. É um assunto muito polêmico. Então, Mas esse também nem debate precisa ter sobre... essa polêmica toda, né? Sim, Porque, assim, sim. cara, Não, mas chama do que todo você mundo quiser, filosofia. né? É. Porque o que acontece? Aí fala, religião, não é... O que eu sinto? Eu sinto que, pra mim, é uma religião. Eu não sou wicano, mas pra mim é uma religião. Por quê? Cara, se tem uma pessoa que é crente, sou eu. Eu sou muito crente, religioso. Eu tenho meus rituais, sabe, diários de bruxaria, e não é uma religião. Mas, cara, pra mim acaba sendo minha religião, porque é minha prática. E o religião vem da palavra religar a algo, né? Que é você se ligar a algo que te faz bem, não necessariamente a uma imagem, né? Mas a alguma energia. Então eu vejo livros que trazem isso, né? Bruxaria, a religião centrada na Terra. E eu gosto muito disso. E eu fujo um pouco da Wicca, não em relação a estudos, tanto que eu quis entrar no grupo pra ver. Eu gosto de estudar a Wicca também, claro. A Wicca faz parte de mim. Mas não sou iniciado na Wicca, né? Mas a Wicca ela traz dogmas. E aí eu já fujo dos dogmas, entendeu? Uhum. E aí você até falou sobre a Wicca dogmática. Eu já fujo. Uhum. Eu fujo dos dogmas. Porque, assim, a diferença que eu vejo na bruxaria natural e na Wicca é um pouco da hierarquia, que é uma coisa que eu também até questionei sobre o sacerdote. E a questão dogmática. Só isso. Porque quando eu me encontro na bruxaria, no caminho livre, eu vejo mães de santo, eu vejo candomblecistas, umbandistas, e, quiçá, amiga, para causar mais polêmica, bruxos católicos. Entendeu? Polêmica nenhuma. Que é uma coisa tem uma que bem famosa tem no muita YouTube gente... que eu vejo os vídeos dela de vez em quando, acho ela sensacional. Tem muita gente que... Eu já conversei com muitos wiccanos que falam para mim assim, isso não é Wicca. Você não pode acreditar num... Mas não é católico Wicca, né? Não é Wicca, entendeu? realmente, é bruxaria, né? Tem a Wicca cristã, não tem? Tem Eu a falei Wicca pra minha cristã amiga que da a gente Wicca... não valida, no caso. Minha amiga fala que ela não valida, exatamente. Então, ao mesmo tempo, o que eu penso? Com o tempo que eu tenho de prática e de pessoas que eu conheci, eu acho que a pessoa tem que ser livre, cara. Eu acho que é legal ela ser livre. E ser feliz, mano, porque vamos pegar o fio da meada. Por que nós estamos na Wicca, ou na bruxaria, ou em qualquer tipo de prática espiritual? Eu acho que é pra gente se sentir bem, né? Pra gente ser uma pessoa melhor. E em cada dia, né? Então eu gosto de me sentir livre. Se alguém pergunta pra mim, Vitor, você é da Wicca? Ou, Vitor, você é da bruxaria natural? Aí eu falo assim, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo, e todo mundo me quer bem. Entendeu? Porque eu gosto de me sentir livre. A pessoa fala, qual que é a sua religião? Eu falo assim, a minha religião são as trocas da estação do ano. A natureza, e é isso. Perfeito. Eu gosto do rótulo, tá? Eu, Aliran, gosto de falar religião, eu gosto dos dogmas, eu gosto da hierarquia, porque eu acho que eu tenho muito essa questão do Gardner comigo, tipo, eu quero trazer de volta esse tradicionalismo da Wicca de uma forma estruturada, assim, porque eu respeito muito o trabalho que ele fez e que os tradicionalistas fizeram, então eu pendo mais para esse lado mais tradicionalista, porque eu acho muito legal essa questão da hereditariedade, enfim. Mas eu entendo seu ponto também. E aí eu sou feliz no meu dogma, eu sou feliz na estruturação, né? Nessa questão de cara, não, vamos respeitar o que Gardner fez lá atrás, vamos, né? Não vamos avacalhar, digamos assim, né? Mas dentro da tradição e tudo mais. Então eu puxo mais para esse lado tradicionalista sempre que me perguntam. E eu tento trazer muito disso pro Coven, porque eu acho que eu gosto desse revival. Teve uma época da minha vida que eu até falei com a Seren.
Cara, eu acho que eu vou procurar um coven gardneriano. Porque eu quero fazer parte dessa tradição. Eu quero estar numa tradição. E uma tradição antiga. E uma tradição que é passada de pessoa para pessoa. Mas, amiga, o que você tá falando é que você está no seu caminho certo. Porque assim. Sim. Mas eu quis, né? Uma época da minha vida, eu quis fazer parte daquele grupo em específico. Mas aí, assim, muitas coisas, né? Distância e etc. Não dá, né? Fala, Seren. Não, é que eu ia comentar da estregueria, né? Que até você já contou pra gente num outro momento. Que então, também me ajuda a ser tradicional, né? Então, eu acho que porque é o caminho, assim, a gente é o resultado das nossas experiências, né? Então, sendo o resultado das nossas experiências, a gente enxerga em cada um. A gente é foda, hein, Ju? A gente, não tô escrevendo, Vi, pô. Nós somos... Melhorou? Nós somos resultados das nossas experiências. Então, assim, todo mundo que está aqui, a gente convergiu nesse ponto onde nós estamos agora juntos, discutindo um livro que todos lemos, mas cada um vem por um caminho diferente, né? A gente não chegou aqui nesse ponto onde estamos todos pelo mesmo caminho. Então, assim, quando eu vejo vocês falando sobre isso, é exatamente isso que eu penso, assim, é o respeito em entender que o caminho do outro que trouxe ele até esse ponto é diferente, né? Eu acho que é isso. Na estregueria, eu fiz parte de um coven de estregueria e é tudo muito, 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 muito tradicional, né? E aí, assim, obviamente que eu sinto muita falta disso, né? E eu não tô mais na estregueria porque o coven se desfez e não existe estregueria solitária. Amiga, então... você é de virgem? Aham. É seu signo? É. Na lata. Eu gosto de regras. Não, então, isso é por isso que eu perguntei. É muito legal. Enfim. A pessoa pira, né? Não, mas eu acho legal, cara. Porque, como eu falei, as tradições, elas calçam como um sapato em você. Sim. Então, você se sente bem, cada um em uma. E tem acho que, se eu não me engano, é um documentário do Gardner, que eles falam assim, se cada um pudesse criar uma tradição, criaria a sua própria. Porque aí você se encaixa mais ainda em você mesma. E foi o que todos os iniciados dele fizeram, né? Todos os iniciados dele criaram uma tradição própria. É o que estamos fazendo. E eu acho que é esse o caminho, gente. Eu acho realmente que é esse o caminho, porque todo iniciado, vamos supor, eu tenho lá o Coventry Luna, e aí as meninas vão se iniciar no primeiro, segundo, terceiro grau, beleza. Terceiro grau, voa, linda, vai. Se quiser ficar, pode ficar. Mas você pode voar para você também criar seu próprio coven, se você assim desejar, entendeu? Então é bem legal. E aí, assim, mudando pro último tópico, ela fala que a Wicca é um sistema mágico, mas acho que a gente já falou, né? Que a gente falou da bruxaria, a bruxaria é um sistema mágico, e a Wicca também tem um sistema mágico e tem os próprios dogmas. Então acho que a gente já falou disso. Vocês acham que a gente não falou de alguma coisa dentro do sistema mágico da Wicca? Não, eu acho que a gente falou e eu acho que ela colocou que vai dar continuidade nisso no próximo capítulo, não é isso? Perfeito. Né? O sistema mágico da Wicca é isso, gente. Tem uma estrutura de ritualística, tem o grande rito, tem a questão do deus e da deusa, dos elementais, tem círculo mágico, enfim, a gente vai falar de tudo isso nos próximos capítulos. E aí eu preparei uma dinâmica pra gente fazer, então, bem rapidinho. Como que vocês definiriam a Wicca em poucas palavras? E aí eu vou falar primeiro e depois vocês podem falar. Então, já que o nome do capítulo é o que é a Wicca, vamos fechar com essa definição. E aí eu vou falar para vocês como eu definiria a Wicca. Eu não escrevi nada, mas eu escrevi algumas coisinhas, uns tópicos, sei lá. Então, para mim, a Wicca é uma religião criada, baseada no paganismo antigo, mas como ela foi criada, ela é neopagã. Além dela ser neopagã, ela é iniciática e ela é sacerdotal. E ela é baseada nos cultos da natureza. E é uma religião
pagã, porque cultua divindades, mais duoteísta. E panteísta ao mesmo tempo, mas mais focada no duoteísmo. Acho que é isso. Era em poucas palavras e ela falou tudo que eu pensei. E aí, Seren, vai você agora. Como você definiria a Wicca? A primeira coisa que veio na minha cabeça quando você falou isso é que eu definiria que é uma religião focada muito mais na terra do que no céu, que para mim isso ficou assim muito forte. Reverencia a natureza e está focada nas experiências, tanto nas suas experiências físicas quanto espirituais. Assim. Eu esqueci de falar que ela é evolucionista. Tipo, a gente acredita na evolução, né? Do espírito, na reencarnação e tal. Então, tipo, iniciática, sacerdotal, hereditária e evolucionista. E pagã. É isso aí. Né? Gwen. Não, vocês já falaram já o que eu Não. Não, é sério, me pegou assim, tipo, ai, caralho. Mas porque a primeira coisa que eu ia falar, ela é sacerdotal, nanana. Então, pra mim é uma religião. Ai, gente, busca espiritual que não. Eu não sei, é isso. Isso é um bom exercício, na verdade. É um bom exercício, porque quando você define, você limita. Então, quando você não se define, você não se limita. Ai, meu Deus. Mas eu queria acrescentar que é uma religião que, assim como outras também podem fazer, e que, para mim, é o importante em todas as religiões, é que é uma religião que te faz voltar para dentro de si, ao mesmo tempo que você tem o contato com a Terra e vive, na prática, como a Kathleen falou. Quem? Isso é ótimo. A Kathleen? Sherry. Chamando Sherry pelo falou. sobrenome. É o que vem sempre. Nossa, senhora Kathleen. So sorry, tá? Mrs. Kathleen. Amei. Cadê a Ju? Então, como além de ser uma das práticas que eu valorizo muito essa coisa da prática diária e a prática no dia, trazer para o dia a dia, e não só quando eu estou em um lugar, isso eu acho muito bom. Para mim, a Wicca, ela faz eu entrar em contato com tudo que é de bom e é ruim comigo e trabalhar isso para eu ser um ser melhor, sabe? Isso para mim é espiritualidade, é viver a espiritualidade. E todos os fundamentalismos que existem dentro da Wicca como religião auxiliam, dão base para depois eu sair e pensar em outras coisas. E não fica uma coisa de, eu gosto de tudo, vou fazer tudo, sabe? Acho que é necessário. Eu encontro isso, pelo menos agora eu posso falar, né? Eu encontro tudo isso, a prática, a base para eu poder, né, depois pensar em outras coisas e entrar em contato com todos esses aspectos meus que a gente tem que trabalhar, né? Os bons e os ruins. Eu acho muito bom isso. Perfeito. Os bons e os ruins, não, né? Bons e ruins, o caos. Bons e né? Caos e a ordem. Isso, o negro melhor, e o escuro, né? Não. O negro e o branco. Eu também não gosto, né? Não porque... gosto, fica racista, né? Não, então... exatamente, né? Gente, yin e yang, pode ser? O yin e yang, pode, com certeza. O feminino e o masculino, enfim, forças diversas que a gente tem. Perfeito. Quem vai agora, o Vitor ou a Aléria? Pode o Vitor, que eu tava ouvindo mais ou menos aí. Eu vou ser rápido, gente. Eu vou falar uma frase do... Hã? Duvido que você vai ser rápido. Brincadeira. Não, juro. Eu vou falar uma frase do Álvaro de Campos, que ele fala assim: ergo em cada canto de minha alma um altar a um Deus diferente. Para mim, essa frase é muito forte para lidar com a religião. Mas é assim que você definiria a Wicca ou a sua prática? A Wicca, amiga. Tá. Legal. Eu vou deixar vocês pensativas. É porque eu fiquei pensando que, na verdade, eu acho que isso reflete mais a sua prática, porque é algo do seu coração que você acha que é legal, entendeu? Não sei se você colocaria isso pra Wicca também, entendeu? Tipo, uma pergunta de verdade mesmo. Uhum. Não, é porque se eu falar da Wicca, o que eu iria falar? Eu ia falar que é uma religião criada por Gardner. Essas coisas que vocês trouxeram, que são as partes sacerdotal, também.
Mas essa parte de que ele fala assim, era em cada canto de uma alma um Deus diferente, é o seu encontro com a deidade, né? Com seu Deus, com a sua deusa, a crença que as pessoas trazem na energia das faces da deusa, né? Seria isso. Perfeito. Aléria? Oi, então, eu ouvi mais ou menos com o que vocês falaram. Vocês já falaram bastante coisa, né? Mas uma coisa que eu acho que eu poderia acrescentar é que eu acho que a Wicca, ela é uma religião que conta muito do seu próprio caminho, né? Talvez seja uma relação, algo que te leve a evoluir, a se autoconhecer, né? Além de todas as outras questões pragmáticas e dogmáticas que vocês já colocaram aí, eu acho que a gente começa a se relacionar com o ambiente onde a gente está. Perfeito. Com É isso, certeza. né, gente? Acho que a gente falou, então, do primeiro capítulo. Alguém tem mais alguma consideração final? Não? Fechou. Que nem a Kestlin, Mrs. Kestlin. Mrs. Castling. Adorei. Então tá bom, gente. Primeira vez que sou chamada de Miss Kestlin. Eu adorei muito. Então tá, gente, eu agradeço muito a participação de todos vocês, né? Vamos continuar aí para os próximos 12 capítulos. E vai ser muito legal. Se você quiser entrar em contato, quiser participar do clube, quiser entrar em contato, não tem mais o grupo aberto do WhatsApp, então entre em contato comigo pelo e-mail que tá aí na descrição do vídeo, arlenancreule@gmail.com. Se você tá ouvindo pelo Spotify, vai lá no YouTube pegar o e-mail, os links, tudo mais. E gratidão a todos vocês. Muito legal esse livro, tô gostando bastante. E blessed be!